Olá a todos. Vamos retomar os nossos estudos de processo civil. Espero que estejam todos conseguindo acompanhar pelo NEAD, pelo YouTube e com as aulas online. Vamos estudar essa semana a segunda parte da contestação, que trata especificamente da defesa processual e da defesa de mérito, né? É a mão na massa, né? Vamos botar a mão na massa é, do direito processual, como a petição inicial, o que deve ter na contestação, né? O ponto principal da contestação é o que a gente vai ver nessa semana. E dentro dessa parte de defesa, vamos estudar as preliminares de legitimidade passiva e de incompetência do juízo. O objetivo é a introdução do conteúdo para que no encontro online a gente possa exercitar. Bem, o roteiro da aula será o seguinte, né? Nós vamos trabalhar o conteúdo, lá no final consta o texto base, para vocês darem uma lida no material, na matéria, né? Através de uma outra fonte de informação. A tarefa eu vou passar no momento oportuno, vocês vão fazer uma contestação, que vai ter preliminares, mérito e também uma reconvenção. Nós vamos trabalhar isso com calma. E encontro online no horário da nossa aula mesmo, que seria presencialmente. Aqui recordando os últimos assuntos que a gente estudou, né? Nós estudamos sobre a audiência, estudamos sobre a contestação na semana passada, sobre esses 4 pontos: a definição, né? O prazo, a regra da concentração e o ônus da impugnação específica, né? Na hora certa e tudo que você tem para falar, né? Resumindo esses dois últimos. Este slide, né, que é um esquema, né? Acho que vocês já perceberam que eu trabalho muito com esquema, que facilita, eu creio que facilite o entendimento. Aqui, para a gente tratar da defesa processual e de mérito que vem dentro da contestação, né, que a gente está estudando. A contestação ela se divide em duas partes. Pode haver a defesa de mérito e a defesa preliminar e a defesa de mérito, nessa ordem. A defesa de preliminar ela é um ataque ao processo, aos requisitos do processo, requisitos processuais, né? Nulidade, citação, incompetência do juízo, valor da causa, petição inepta, conexão, litispendência, coisa julgada, enfim, tudo que vocês estudaram até hoje que é obrigatório que tenha no processo, né? A gente viu esse semestre muito na petição inicial, os requisitos, então também, se faltar requisito da inicial, o réu vai alegar aí em preliminar de contestação. O artigo 330, que eu sugiro que deem uma lida, é um rol exemplificativo. Muitas outras circunstâncias podem ser alegadas em preliminar de contestação. Por exemplo, uma inconsistência sistêmica do site do tribunal, né, que impossibilitou a realização de um ato, enfim, é um rol exemplificativo. Pois bem, o réu vai trazer essas alegações, né, antes de entrar na defesa propriamente dita, que a gente chama de defesa de mérito, né? Mérito é a razão do processo, né? É o que o autor trouxe, é o que tem de mais importante, são os fatos e os fundamentos que fundamentam o pedido. Então, nessa defesa de mérito, né, ela também se divide em direta e indireta, só para simplificar o entendimento, né? É um roteirinho que vocês vão fazer na petição de vocês, né? Vocês vão começar atacando umas preliminares e depois vão passar para o mérito. E aí o mérito de vocês ele pode ser um mérito direto ou ele pode ser indireto. No mérito direto, que é quando você ataca realmente os fatos trazidos, você ou ataca os fatos trazidos ou você ataca a consequência jurídica que o autor está falando, né? Então você pode simplesmente falar, olha, não existiu o que ele está falando, o juiz é diferente do que ele está falando, né? Negou os fatos, ou você fala, olha, realmente aconteceu, mas isso não gera o dever de indenizar, por exemplo, não gera a consequência jurídica que ele está falando. Também é uma forma de defesa. Ou a defesa indireta. A defesa indireta é quando você traz um fato novo. Você não nega o que foi falado, né? Você não nega a consequência, mas você traz um fato novo.
fala, olha, excelência, realmente essa ação de cobrança eu devia a ele, mas eu tenho aqui o comprovante de pagamento. Então você trouxe uma defesa de mérito indireta, trazendo o comprovante, que no caso vai ser um fato extintivo do processo, né? Um modificativo poderia ser, né, você trazer um parcelamento que ele fez para você do débito, então não poderia estar cobrando nessa inicial. É um exemplo de modificativo. E um impeditivo é quando, por exemplo, foi celebrado por um menor incapaz e que não tem valor o contrato. Mas então, essa grande divisão aí de processo, direito de defesa processual e mérito, muito importante, né, para vocês conseguirem fazer a petição e entenderem a sistêmica. Se a petição inicial é tão importante, né, os requisitos aqui nesse quadro estão a grande importância das preliminares. A importância da defesa processual preliminar e também a importância da defesa de mérito, né? Ambas são tão relevantes na hora de estudar. Aqui nesse slide traz o que eu falei ali de forma escrita, então não vou ler. Ainda sobre a contestação, passemos agora a tratar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva. A situação é a seguinte: quando o réu ele contesta e na contestação ele faz uma preliminar de ilegitimidade, ele diz, juiz, eu não deveria estar aqui no processo, no polo passivo, ou eu não sou causador do dano, ele vai ter que dizer para o juiz quem é o verdadeiro legitimado. Se ele diz que ele não é com ele o problema, ele tem que indicar para o juiz, para o autor do processo, na verdade, quem deveria figurar no polo passivo. Se ele souber, né? Claro, se o réu souber quem deveria ficar. Se ele souber e ele não indica o legitimado, ele poderá arcar com os prejuízos que isso vai causar ao autor. Outro aspecto da preliminar de ilegitimidade passiva é que, quando o réu alegá-la, o autor vai ter o prazo de 15 dias para aditar a petição inicial, para alterar na petição inicial o legitimado passivo. Né? Repetindo, o réu contesta e alega ilegitimidade. O juiz vai abrir vista para o autor, para que o autor se manifeste no sentido de aceitar o indicado pelo réu ou simplesmente excluir o réu do processo, ainda que ele não tenha indicado ninguém. Caso o autor opte por excluir, né, ou substituir o réu, este réu excluído ele vai receber honorários reduzidos. Veja, o autor entrou com uma ação contra esse réu, depois viu que esse réu era a parte errada, era uma pessoa ilegítima para figurar no polo passivo, então ele desiste de continuar essa ação contra o réu e paga um honorário reduzido a esse réu, né, de 3 e 5, réu excluído 3 e 5% do valor da causa, né, entre 3 ou 5% do valor da causa, porque ele optou por livrar o réu de uma vez e não só ao final do processo. No final do processo, se esse réu tivesse realmente razão, o honorário não seria de 3 a 5%, mas sim de 10 a 20% do benefício auferido. O último ponto que nos cabe ver antes de entrar em reconvenção é quanto ao processamento que vai haver quando houver uma alegação de incompetência do juízo. O réu, na contestação, ele alega que aquele juízo que está processando o seu processo é incompetente. Ele vai fazer isso numa preliminar de contestação e o processamento vai ser diferente. Por quê? Porque essa contestação, primeiro de tudo, ela pode ser protocolizada não
na comarca onde o processo está tramitando, mas sim também na comarca onde o réu entende que é o juízo competente. Então, por exemplo, um réu é comunicado de um processo que está tramitando na Bahia, mas ele mora no Rio de Janeiro e entende que o juízo competente é no Rio de Janeiro. Então, ele protocola sua petição aqui no Rio de Janeiro. E o efeito que essa contestação vai ter é que essa contestação ela vai interromper o prazo da audiência, vai suspender a audiência, né, marcada no juízo que se entende competente. Ele vai suspender a audiência, o juiz de lá, que se entende competente, vai analisar essa contestação e vai se declarar competente ou não. Se ele se declarar incompetente, o processo vai ser remetido ao foro que o réu havia dito que era competente. Nesse slide e no próximo, eu coloquei um exercício de fixação sobre defesa preliminar e de mérito, que a gente viu agora, para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. E aí a gente resolve no dia do encontro online. Né? Eu pergunto ali se essa defesa, é uma, assim, simplificadamente, uma defesa, negou, a letra A, alegou a inexistência do dano, a letra B alegou a convenção de arbitragem, o réu alegou a decadência, o réu alegou a incompetência. O que é isso? É mérito ou é preliminar? É isso que eu quero saber. É defesa preliminar ou é defesa de mérito? E qual é a consequência? A consequência, eu digo assim, vai encerrar o processo ou o processo vai só demorar mais? Né? O processo vai só prolongar o processo ou encerra de uma vez, peremptoriamente? É só isso. Aí na aula a gente corrige.